Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar nossa série aqui sobre extraterrestre, alienígena, né? Todos nós somos bombardeados quase que diariamente com informações a esse respeito, né? Há muitas aparições, muitas naves, histórias mal contadas, histórias não resolvidas. Sempre tem o governo pelo meio, que não quer que ninguém saiba, né? Tem milhares de histórias assim. E quando liberam informações, liberam a conta gota e vão ajeitando daqui a dali para, dentro do possível, empurrar com a barriga, né? Dado a iminência de que nós estamos perto de uma mudança do ponto físico, químico, biológico, eletroquímico, enfim. Quando eles anunciam que o núcleo da Terra parou de girar e está girando ao contrário, e eles não sabem muito bem o que pode acontecer e tal, né? Eu lembro da história do estágio de ponto zero, que é uma teoria do Greg Braden, né? Que lançou o livro Matriz Divina. Não sei se alguém já tem conhecimento. Contudo, eu queria falar para vocês que, dado todas essas coisas que têm acontecido, eu acho que a nível sócio-histórico, nós teremos uma mudança no sistema de governança global, né? E não é que isso de tudo será mal, mas haverá mudança sistemática no modo como vai operalizar os governos, né? E de como vão se reorganizar. Okay? Os traçados. É bem provável que venha por aí alguns acontecimentos a nível de biológico e a nível de planeta, né? Que também deve alterar algumas configurações, tá? Algumas configurações. Mas tudo isso ainda são, digamos assim, especulações e teorias. Ok? Bem, dito isso, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e divulgue a nossa mensagem, os nossos vídeos, aonde você puder. O que a gente está falando e tentando repassar para as pessoas é a possibilidade de que nós temos que nos preparar para as mudanças que virão. E não pense que essas mudanças estão há 100 anos aí para frente, não. As mudanças vão acontecer muito mais rápido do que nós imaginamos, né? E provavelmente nós teremos aí um estancamento na guerra da Ucrânia e da Rússia. Dado isso, porque preciso dizer que você precisa olhar a história desses países, da onde se originam, da onde vêm, né? E dado também que os grupos judaicos de ambos os lados sabem
que uma guerra nuclear, eles podem até ter criado instrumentos de proteção, né? Que a gente não sabe o que é que esse povo faz em segredo. O povo que eu digo, os governantes globais. Nós não sabemos o que está sendo ocultado à vista da gente, né? Mas algumas informações são muito importantes para que a gente entenda todo esse processo. Dentre elas, eu vi agora há pouco as informações de que o aumento, né, uma pesquisa que teve, né, acho que um instituto americano, para você dar uma busca aí, e houve aumento de 30% na morte de pessoas entre 35 ou 25 anos até os 44, 45 anos. Né? Então, alguma alteração ou predisposição a isso já foi ativada. Né? Então, além de nós termos o coronavírus, toda essa problemática, nós temos ainda as consequências, as sequelas que isso foi deixando, principalmente nas pessoas de algum tipo sanguíneo. Né? Esses dados, com certeza, vai ser difícil de obter as informações. E ver como é que isso se deu. Né? Esse aqui é o primeiro ponto. Né? Aumentou muito aqui a telinha. Vou voltar aqui. Então isso vai deixar a gente mais alerta, né, a respeito de tudo. Agora, uma certeza a gente tem que ter é que o nosso planeta não vai acabar. A Terra base não vai acabar. Né? Eles sabem perfeitamente disso. Nem o universo Terra, porque, meu amigo, isso aqui é um sistema de conexões. E esse sistema de conexões, que é muito tecnológico, sabe que se esse equipamento se detonar, muita coisa vai para os ares. Né? Então, acredito aí, vocês aguardem mais um líder. Não é um líder global, é um líder de nação vai aparecer para resolver esse problema Ucrânia e Rússia. Você pode ter certeza disso. Muito bem, dito isso, vamos compartilhar aqui com vocês a tela para que a gente fale sobre o seguinte. Tá? Nós vamos falar agora sobre um fato que o livro de Urantia, aqui, ó, ele conta, que é a existência de seres, tá? Dos chamados seres intermediários. Estes seres intermediários, segundo o livro de Urantia, é dividido em primários e secundários. Tá? Os primários vão ter sua origem no planeta Terra. E eu vou ler aqui alguns trechos, né,
para você entender o que diz o livro de Urântia. Do resto, você vai ter que correr atrás aí para o livro, tá? Porque em matéria de trazer algum conteúdo de reflexão, ele é muito bom. Então vamos lá. O que são os seres intermediários primários? Eu vou tentar ampliar um pouquinho aqui, gente, tá? Os intermediários primários têm sua gênese numa interassociação nunca antes ocorrida no planeta. Isso é o que o livro está dizendo. Entre o material e o espiritual. A associação entre o material e o espiritual fez surgir um outro ser. Tem-se conhecimento da existência de outros seres intermediários no universo, mas tiveram suas origens de forma diferente dos daqui. A forma como se deu o surgimento desses intermediários é de difícil compreensão para o homem. Os 100 de Caligasta, quem é esse ser chamado Caligasta? Tá? Eu vou só dar uma prévia. Ele era o príncipe planetário. Quando ele chegou aqui, já existia vida. Ok? Já existia aí os homos. Tá? Então, portanto, eles não vieram aqui porque para criar a vida. Não, eles já chegaram aqui com a vida que é. Então, Caligasta era o príncipe. Depois vai se rebelar, segundo o livro de Urântia, juntamente com Lúcifer. E aí vai se tornar um ser como que uma espécie de demônio. Tá? Certo? Esse é Caligasta. Depois a gente vai encontrar uma forma de falar mais sobre ele. O corpo pessoal do príncipe Caligasta como cidadãos moronciais ascendentes. Quando ele chegou na Terra, ele trouxe um corpo de cidadão para, junto com ele, fazer a administração do planeta. Esse é o que o livro está falando, tá, gente? Tá? Eles eram de origem moroncial. O que é moroncial? Isso aqui também, no livro, diz que a morôncia ela é um elemento que ainda não foi descoberto pelos cientistas. Mas ela é um estágio entre o espiritual e o material. Ela é como se fosse o perispírito da doutrina espírita. Ok? Então, esses seres eles eram seres moronciais ascendentes de Jerusalém. Eram criaturas supramateriais, tá? Sem prerrogativas de reprodução. Porém, como ministros planetários descendentes em Urântia, eram criaturas materiais, portadoras de sexo, capazes de procriar, como alguns fizeram posteriormente. O que não se pode ser explicado satisfatoriamente é como estes 100 puderam procriar em um nível supramaterial, e foi exatamente o tipo que aconteceu. Um ser supramaterial macho uniu-se a uma fêmea, também de corpo pessoal de Caligasta, resultado, o aparecimento dos primeiros intermediários primários. Então, o que são esses intermediários primários? Tá? Eles são chamados de primários porque eles estão nesse nível, diríamos assim, eles estão num nível superior, eles vivem na Terra, alguns foram embora com Caligasta, outros ficaram na Terra, e eles são feitos não da matéria, mas da morôncia. Então, eles são imperceptíveis aos olhos humanos. Tá?
Eles vieram dessa ramificação. Agora vai surgir um outro grupo que são os intermediários secundários. Estes intermediários secundários, o que é que vai acontecer com eles? Bem, vai acontecer que o filho de Eva, o Adonson, o nome dele é esquisito, né? Adonson, né? Eu vou começar a ler bem aqui. Entre as pessoas, descobriu uma mulher, ele, o Adonson, tá? Descobriu uma mulher maravilhosa e bonita chamada Rata, que reivindicava ser a última descendente pura da linhagem do corpo do príncipe planetário. Se lembram lá do Sen de Caligar? Né? Dos primários? Então, ela é descendente desse grupo. Então, ela dizia que ela era descendente desse grupo. Quando ela ouviu contar sobre o Jardim do Éden e Adão e Eva, assim como nas predições de Van e Amadon, só tinha um pensamento em mente: casar-se com o herdeiro de Adão. Né? Por mais de 3 meses estavam casados. Adamson e Rata tiveram 67 crianças, deram origem a uma grande linhagem de lideranças no mundo. Deve-se lembrar que ambos eram realmente supra-humanos. Adamson, filho direto de Adão, e Eva, filhos materiais. E Rata era descendente direta do séquito de Caligacha, né? Seres ascendentes de Jerusalém. De repente, algo extraordinário aconteceu na família de Adamson. A cada 4 filhos que lhes nasciam, um tinha a faculdade de ficar invisível. Rata ficou grandemente perturbada com tal situação, mas Adamson, que tinha conhecimento da existência dos intermediários primários, concluiu que algo semelhante estava acontecendo. Quanto ao próximo filho invisível do sexo oposto nasceu, ele resolveu fazê-lo acasalar. E desse cruzamento nasceram todos invisíveis. Dentro de 100 anos, antes que o fenômeno cessasse, quase 2.000 seres invisíveis foram gerados. Então, aqui é o que o livro de Urântia está especificamente nos dizendo, é que surgiu 2 grupos de seres intermediários, os primários e os secundários. Né? Os secundários surgiram a partir do casamento de Rata e Adamson. E aí, o que é que acontece? Quando começou a nascer os filhos deles, ela percebeu que a cada 4 nascia um que tinha a capacidade de ficar invisível. Então, o Adamson resolveu ter uma ideia. Pegou um, tá? Logo que nasceu, né? Claro que se desenvolveu, e ele fez um par, né? De 2 seres invisíveis. E eles começaram então a procriar, a gerar filhos, tá? Observem bem essa história, tá? Está contida nesse livro aqui. Daí, pessoal, com o surgimento dessa quantidade enorme de filhos, essas criaturas, as primárias e as secundárias, começaram a existir na Terra. E eles habitavam digamos assim, numa dimensão paralela à nossa. Mas eles, vejam bem, alguns estavam no planeta para ajudar no desenvolvimento do planeta. E é aí que vai entrar as histórias que nós vamos ver subsequentemente, tá? Porque algumas coisas vocês vão perceber que tem muita semelhança com a história que é contada nesse livro aqui, Os Vingativos de Jin. Tá? Porque
apesar de não estarem contidos dentro da história bíblica, você vai ter uma noção do que é que nós estamos falando. E de como isso daí tem um impacto muito grande no que nós estamos falando sobre extraterrestre, alienígena, etc. Tá? Presta atenção nisso, é muito importante isso aqui. Porque talvez aqui esteja o X da questão. E talvez aqui esteja a razão por que esses seres querem ser mantidos ou se mantêm distante dos humanos. Não é simplesmente porque eles querem, é por causa de uma determinação. Né? Então que a capacidade deles de estarem aqui para, diríamos assim, evitar que o planeta, o sistema Terra, tá, acabe. Isso aí bate muito com as histórias que a gente vê por aí sendo contadas. Tá? Então vamos lá, beleza? Muito bem. Aí nós vamos dar um pulinho aqui, tem ainda muita coisa sobre isso, tá? Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, porque nós não estamos fazendo um estudo sobre o livro de Urântia. Eu quis só dar a introdução para você entender que a história do livro de Urântia tem paralelo com as outras histórias que nós vamos ver. Aí nós vamos perguntar o que são os Djinn. Os Djinn são seres sobrenaturais mencionados na tradição islâmica, onde são descritos como seres feitos de fogo sem fumaça. Eles são vistos como dotados de livre-arbítrio, capazes de exercer influência sobre o mundo humano, tanto positiva como negativa. Aqui está o X da questão. Eles podem ser éticos ou não éticos. Tá? E depois eu vou mostrar aquele quadro, repetir um quadro aí, para mostrar para vocês que existe ali a possibilidade de nós estarmos lidando com seres primários e secundários, duas classes de intermediários. Tá? Então vejam bem, os Djinns são frequentemente associados a eventos sobrenaturais como possessões, profecias e magia. Na cultura islâmica, os Djinns foram criados pelo Deus único antes dos seres humanos e possuem características semelhantes aos seres humanos, incluindo a capacidade de tomar decisões, sentir emoções e ter personalidades distintas. Eles também podem se comunicar com os seres humanos e interagir com o mundo físico. Observe isso aqui. Cara, isso aqui é muito importante a gente observar, pessoal. Porque se nós estamos falando de um Deus chamado Demiurgo, que criou os arcontes, esses seres podem ser muito bem comparados, né, aos arcontes, aos Anunnakis, aos Elohim. Observe bem isso aí. Relembre o que eu falei nos vídeos anteriores e você vai ter uma ideia de que algo está profundamente relacionado, gente. O problema é que quando as pessoas ouvem falar disso aqui, elas começam a dizer que isso aqui é mito, como é lenda, o Saci Pererê, a cobra Norato, a Nhanga, tudo é mito, tudo é lenda. Então, pá, eles carimbam lá e acabou a história. Né? E nós estamos vendo que... E essa palavra Djinn aqui, muitas vezes a gente chama também de gênios. E aí você se lembra da história do gênio da lâmpada, né? Que
o cara esfrega a lâmpada e o gênio sai e diz assim, você tem 3 desejos. Lembra disso, né? Isso tem tudo a ver com o mundo árabe, com a cultura árabe. Tá? Muito bem. Então eles foram criados pelo Deus único, pelo Alá, o Jeová, o Javé, o Brahma, o Yaldabaoth, essa mesma criatura. E possuem características semelhantes aos seres humanos. Isso aqui também é muito importante a gente notar. Eles são capazes de tomar decisões, sentir emoções e ter personalidades distintas, tá? Um do outro. Eles também podem comunicar-se com os seres humanos e interagir com o mundo físico. Ouça aí. Os djinns são descritos como não tendo natureza, são descritos como tendo uma natureza ambígua, podendo ser bons e maus. Volto a dizer, podendo ser éticos ou não éticos. Né? Estou olhando aqui atrás que eu vi um movimento. Mas não é os djinns. Não são djinns que estão aqui, não são gênios. Na tradição, eles podem ser convocados para realizar tarefas específicas, como conceder desejos ou fornecer informações sobre eventos futuros. No entanto, eles também são vistos como capazes de causar problemas e causar males aos seres humanos. Porque quando eles se sentem... Porque como eles podem optar entre serem bons ou maus, às vezes alguns deles resolvem que tem que, quando se sentem ameaçados, em exterminar. E aí eles provocam doenças, provocam N situações. A mitologia árabe, os djinns são frequentemente retratados como sendo soltos em cavernas, palácios ou outros lugares escondidos onde eles podem ser invocados por pessoas habilidosas em magia. Presta atenção isso aqui. Alguns relatos incluem a história de djinns se apaixonando por seres humanos ou se tornando amigos fiéis de seres humanos. Em resumo, os djinns são seres sobrenaturais de tradição islâmica que possuem livre-arbítrio e podem exercer influência sobre o mundo humano. Eles são descritos como tendo natureza ambígua e são frequentemente retratados como capazes de realizar tarefas específicas quando invocados. Tá? Aí você viu aqui a figura dos djinns. Cultura árabe. Vamos ver o que fala a cultura grega sobre os daimons, que traduzido para os nossos idioma seria demônio, os demônios, né? Que não tem nada a ver com aquele, tá? Mas calma aí que nós vamos, aqui tem surpresas, né? Na cultura grega antiga, os daimons eram seres sobrenaturais que eram vistos como intermediário entre os deuses. Observe, de novo, eles são intermediários entre os deuses e os seres humanos. Tá? Eles eram responsáveis por transmitir mensagens e decisões divinas para o mundo humano e podiam ser invocados em rituais para obter conselhos e previsões. Os daimons eram descritos como sendo divinos, mas não eram deuses. Se encaixa perfeitamente, né, na figura dos arcontes, na figura dos Elohim, na figura dos Anunas, né? Se encaixa, gente. Se a gente for fazer uma relação, se encaixa. Né? Eles eram vistos como imortais, mas também eram capazes de ser afetados pelas ações de seres humanos. Alguns daimônios eram retratados como sendo bons e protegendo seres humanos. Tá? Enquanto outros eram descritos como malignos, causando problemas. Tá? Os daimônios também desempenhavam um papel importante na religião grega antiga, sendo frequentemente associado a rituais e sacrifícios.
Eles eram invocados para ajudar na previsão de futuro, criar doenças e proteger os seres humanos de ameaças. Os daimônios eram retratados de diversas formas na mitologia grega, desde formas humanas até a forma de animais, ou divindades híbridas. Divindades híbridas, mistura de humano com animais, etc. E se você for olhar a cultura grega, você vai ver um monte de histórias a respeito disso. Alguns eram associados a elementos da natureza, como o vento, o fogo, e eram vistos como sendo responsáveis por controlar estes elementos. Em resumo, os daimônios na cultura grega antiga eram seres intermediários entre os deuses e os seres humanos. Então, aqui, você já observou? O livro de Urântia fala os seres intermediários, primários e secundários, diz qual é o que eles fazem. Aí vem os djinns da cultura árabe, o que eles fazem, o que eles são. Né? Aí você pega os daimons. Os daimons. Aí o que eles são? Intermediário entre deuses e os homens. São maus ou bons? Aí você deve estar se perguntando, nossa, é muita coincidência. Né? É muita coincidência com que os caboclos, os indígenas contam para a gente a respeito das figuras que são vistas nas matas. Alguns não causam mal a ninguém, mas alguns causam. São maldosos. A gente que mora na Amazônia conhece N histórias de pessoas que foram atormentadas por esses seres, com doenças, desequilíbrios emocionais, né? Tem N, gente. Mas aí, com a modernidade, todo mundo resolveu dizer que isso era história, isso é lenda, isso não existe. Então, a melhor coisa é negar a existência de algo. Tá? Então você está tirando por alto o que acontece, né? Tudo bem. Aí, na cultura hebraica, olha só aqui, a cultura hebraica tem os shedins. Os sheds. Shedins são um plural. Né? O que são os shedins? Os shedins são seres sobrenaturais da cultura hebraica. Eles são descritos como espíritos do ar e do vento. Ó. Tá? Os shedins são considerados como poderosos e sombrios. Eles são mencionados na Bíblia hebraica Tanakh. Eles são associados a tempestades, tá? De areia, tempestades de areia, vento e ventos fortes. Alguns shedins são retratados como sendo bons, enquanto outros são malignos. Olha aí. Eles eram temidos e respeitados pelo povo hebreu antigo. Os shedins são frequentemente mencionados em conjunto com outros seres sobrenaturais, como anjos e demônios. Preste atenção nisso. Eles são associados à tradição da mitologia cananeia. Os shedins são mencionados na literatura apócrifa judaica também, né? Eles são vistos como seres intermediários entre Deus e os seres humanos. Alguns textos apócrifos sugerem que os shedins são responsáveis para ajudar a cumprir a vontade de Deus. Lembrem lá da história dos intermediários e dos djinns. Tá? Eles são descritos como sendo capazes de conceder poderes sobrenaturais a pessoas. Alguns textos apócrifos sugerem que shedins podem ser evocados pelos seres humanos. Os shedins são frequentemente retratados como sendo imortais. Eles são mencionados em algumas tradições do folclore judaico. Aí já você observa que aí já é folclore. Tá?
Alguns escritos judaicos sugerem que os Shedins têm uma ligação com os elementos da natureza, como o vento e o fogo. Tá? Alguns escritos judaicos sugerem que os Shedins são responsáveis por conceder bênçãos e maldições. Eles são mencionados em algumas tradições míticas judaicas, como a Cabala. Os Shedins são vistos como sendo importantes na compreensão da teologia judaica e da cosmologia hebraica antiga. É? Observaram isso aí? Então nós já temos os seres intermediários de Urante, os Jins, os Daimon e os Shedins. Todos descritos quase que de uma maneira absolutamente igual. Rara exceção agora que eles dizem que os Shedins são imortais, mas não são. A maioria deles tem muita semelhança com os humanos e podem morrer. Eles procriam, eles se alimentam. Então, observe essa semelhança, porque, olha, com toda sinceridade, quando comecei a estudar esses aspectos, a gente começa a descobrir que eles estão por trás da maioria das coisas que acontecem no planeta, no universo Terra, na Terra base. Né? Incrível, mas é verdade. Né? Aí nós vamos ver agora que na cultura hindu se fala dos Devas. Os Devas são seres divinos da cultura hindu. Eles são descritos como sendo responsáveis por diferentes aspectos da criação e da natureza. Os Devas são considerados como sendo bons e benéficos para a humanidade. Eles são retratados como sendo responsáveis por proteger a ordem natural e moral do universo. Alguns Devas são associados a elementos da natureza, como o sol, a lua, os rios, etc. São vistos como sendo responsáveis por conceder bênçãos e proteger os devotos. Os Devas são retratados como belos e poderosos e são frequentemente adorados em templos hinduístas. Tá? Eles são mencionados em vários textos sagrados hindu, como os Vedas, os Puranas e os Mahabharata. Tá? Alguns Devas são associados a personalidades históricas, como o deus Vishnu. Eles são vistos como sendo parte de um sistema cosmológico mais amplo, que inclui deuses, demônios e espíritos. Os Devas são retratados como sendo responsáveis por conceder conhecimento e iluminação espiritual aos seres humanos. Alguns Devas são associados a habilidades de artes, de dança, de música e poesia. Os Devas são vistos como sendo responsáveis por proteger o bem-estar material e espiritual da humanidade. Eles são retratados como sendo responsáveis por conceder prosperidade e felicidade aos seres humanos. Os Devas são frequentemente invocados em rituais e orações hindus. Eles são vistos como sendo importantes na compreensão da filosofia, da teologia hindu. Alguns delas são associados a conceitos como a justiça, a verdade e a virtude. Eles são mencionados em várias tradições do hinduísmo, como o Vaishnavismo e o Shaivismo. Tá? Os Devas são vistos como sendo importantes na compreensão da cosmologia hindu e da mitologia indiana. Eles são frequentemente retratados como sendo parte de uma ordem divina mais ampla, que inclui a criação, a preservação e a destruição do universo. Isto está se incluindo aí Vishnu, Shiva e Brahma. Agora observem que aqui está uma diferença, não está? Eles descrevem aí somente aspectos positivos desses seres. Eles nunca são maus. No entanto, o Shiva, aquele que tem vários braços e está bem na porta de entrada do CERN, né? O maior colisor de partículas, né? do planeta, ele é responsável pela destruição
e reconstrução das coisas. Mesmo eles falando que eles só fazem as coisas boas, eles guardam semelhança com os seres que a gente viu anteriormente. Observe bem estas coisas, gente. Esse vídeo talvez seja o vídeo que mais vai nos aproximar do centro da realidade. Tá? Não da verdade, da realidade. Tá? Muito bem. O que são os elementais? Tá? Eu vou corrigir aqui. O que são os elementais? Tá? Aí vem os elementais, conhecido mais nessa região da Europa e por aí assim. Os elementais da natureza são seres imaginários, olha, da mitologia e da espiritualidade que estão associados aos elementos da natureza como ar, fogo, água e terra. Eles são descritos como sendo responsáveis por proteger e manter a harmonia dos elementos da natureza. Os elementais da natureza são frequentemente retratados como seres mágicos e fantásticos, com habilidades especiais, características únicas. Eles são mencionados nas várias tradições espirituais, incluindo o paganismo, a Wicca e a magia. Alguns elementais são associados a conceitos específicos, como o arquétipo da fada, da água, do gnomo, da terra. Tá? Eles são vistos como sendo responsáveis por ajudar a equilibrar as forças da natureza e proteger o meio ambiente. Nossa, eles vão entrar em guerra com só se eles conseguirem proteger o meio ambiente, porque do jeito que está indo. Os elementais da natureza são frequentemente invocados em rituais e cerimônias espirituais, principalmente da Wicca. Né? Eles são retratados como sendo responsáveis por conceder bênçãos e proteção aos seres humanos. Alguns elementais são associados a plantas, animais e outros seres da natureza. Eles são vistos como sendo parte de um sistema mágico espiritual mais amplo, que inclui deuses, demônios e outros seres sobrenaturais. Aqui o resumo do que são os seres intermediários, para a gente compreender melhor lá a parte do livro de Urântia. O livro de Urântia é uma obra espiritual que apresenta uma visão única da natureza, da realidade e do universo. Os seres intermediários são uma categoria de seres espirituais mencionados no livro de Urântia. Eles são descritos como sendo intermediários entre o universo físico e o universo espiritual. Eles são responsáveis por ajudar na administração no funcionamento do universo. Os seres intermediários incluem anjos, arcanjos, filhos secundários e outros seres sobrenaturais. Eles são vistos como sendo habilidades especiais e poderes, incluindo a capacidade de viajar entre o universo físico e o universo espiritual. Alguns seres intermediários são associados a conceitos específicos, como a proteção, né, e a cura. Eles são descritos como tendo relação estreita com os seres humanos, como sendo responsáveis por ajudá-los na sua jornada espiritual. De acordo com o livro de Urântia, os seres intermediários são parte de um plano divino mais amplo da evolução do universo da humanidade. Eles são vistos como sendo parte de uma ordem espiritual elevada e como tendo uma relação única com Deus. Então, lembrem-se que eles têm os primários e os secundários. Qual a relação entre esses seres? Tá? Aí nós vamos ver aqui. Tá? Vamos lá. Os elementais, os djinns, os daimones, os sheidins, tá? E a figura dos alienígenas são conceitos mitológicos ou espirituais diferentes, mas compartilham de algumas semelhanças. Todos esses seres são considerados como sendo de outro mundo e não humanos. Eles são geralmente descritos como sendo dotados de poderes especiais e sobrenaturais, incluindo a capacidade de afetar o mundo físico ou a vida humana. Alguns desses seres são vistos como sendo benevolentes, enquanto outros são vistos como sendo malignos. Alguns desses seres são associados a elementos da natureza, como a água, o fogo ou terra. No entanto,
há importante diferença entre esses conceitos. Por exemplo, os jeans são uma figura central da cultura islâmica. Os daimons são da figura importante da cultura grega. Os shedins são uma figura central da cultura hebraica, enquanto os elementais são uma figura importante da cultura celta e pagã. A figura dos alienígenas é uma concepção moderna e científica, enquanto os outros conceitos têm raízes mais antigas e espirituais. Em geral, esses seres são parte de uma tradição cultural ou espiritual e representam diferentes visões da realidade, da natureza, da existência. Tá? Observe bem. Os seres híbridos e metamorfos. Né? Os seres híbridos e metamorfos são conceitos comumente encontrados em mitologias, ficções científicas e outras formas de arte e cultura. Seres híbridos são criaturas que são resultantes da mistura de duas ou mais espécies diferentes, com a união entre o ser humano ou um animal ou entre duas espécies de animais diferentes. Metamorfos são seres que têm a capacidade de mudar sua forma ou aparência, seja de forma voluntária ou involuntária. Semelhança. Ambas categorias descrevem seres com características únicas, resultado de mistura ou transformações de espécies diferentes. Ambos são comumente retratados nas mitologias e ficções científicas. A diferença: os seres híbridos são resultantes da mistura de duas ou mais espécies, enquanto metamorfos são seres capazes de mudar sua forma ou aparência. Seres híbridos têm características distintas de suas espécies de origem, enquanto os metamorfos mudam sua aparência, mas não são suas características. E aqui, por que eu faço questão de falar sobre isso? Porque está claro para nós que nós não moramos sozinhos no universo Terra. Essa é a conclusão mais clara que pode existir. Existem outros seres, sejam eles chamados de djinns, de seres intermediários, sejam eles chamados de daimon, de shedins, de devas, de elementais, seja o nome que quiser dar. Esses seres são variados, não são iguais, tá? Tem várias raças desses seres no planeta, dado que eles devem ter tido cruzamentos ao longo da história, relações que foram produzindo outros seres, tá? E o que eu estou falando aqui é tão sério que eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu, como ser humano, sendo coração aberto para vocês, eu vejo muita semelhança entre essas figuras e a figura dos alienígenas. Eu creio que essas figuras estão habitando o universo Terra e estão em outras terras, que no outro vídeo eu vou falar sobre isso. E eles são capazes de passar de um nível para o outro, de uma frequência, de uma vibração para outra. Eles são capazes de se tornar visíveis quando querem se tornar visíveis e se tornam invisíveis quando desejam. A maioria desses seres se passam por greys, tá? Por seres reptilianos, por seres... Enfim, eles têm de vários tamanhos. Tem altos, tem pequenos, tem pequenininhos. Todos eles estão no planeta e vieram de uma prole que não é a prole humana. Mas eles estão aqui muito antes dos humanos. Quando os humanos começaram a evoluir, que é o que eu
mostro bem aqui, ó, tá? A linhagem humana evolui ao longo de bilhões de anos e vários tipos de homos surgiram ao longo desse tempo. Aqui está uma lista dos principais tipos de homo e suas datas de existência na Terra, datas aproximadas. Então você vê que só na nossa raça, da nossa linhagem, pelo menos 6 existem. Imaginem vocês que existiu o Homo habilis, tá? Entre 2,8 e 1,5 milhões de anos, o Homo erectus de 1,9 a 0,3 milhões de anos atrás, o homem de Heidelbergensis, né? Heidelbergensis, tá? 0,6 a milhões, o homem antecessor, né, de 0,8 a 0,2 milhões, o homem de Neandertal, de 400 mil a 40 mil anos atrás, e o Homo sapiens de 300 mil anos. Gente, o Homo sapiens só começou a existir há 300 mil anos atrás. Cada um desses tipos de homo apresentou características físicas e comportamentais distintas. Alguns evoluíram para se tornar extintos, enquanto outros deram origem aos seres humanos modernos, Homo sapiens. É importante destacar que as datas da existência desses tipos de homo são aproximadas e baseadas em evidências fósseis. Ainda há debates, discussões entre os cientistas sobre a classificação exata dessas linhagens. Tá? E aí, eu vou parar aqui, porque aqui já vai entrar em outro aspecto que eu não quero ainda abordar para não misturar. Mas então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Que está claro para nós que a existência desses seres, tá? A existência desses seres é a prova quase que cabal, gente. Toda a cultura retrata eles de que existem seres habitando o universo Terra de uma forma, né, que aí vai muito. Deixa eu diminuir aqui só para a gente encerrar o vídeo com essa coisa aqui, tá? Que eu nem sei onde é que ele está, mas deve estar por aqui, tá? Olha aqui, né? Então, imagine você aqui, ó. Observe que aqui ele coloca os gênios superiores e os gênios inferiores, tá? Tá aqui, ó. Aí os gênios superiores são divindades. Esses seres são os seres intermediários, pessoal, tá? Divindades gregas, divindades romanas, egípcias, sumérias, orixás, games, todas as elementais superiores, éticos e não éticos, quer dizer, bons ou maus. Tá? Aí vem os elementais inferiores, que podem ser também éticos e não éticos. Aí vem as deidades malignas, os gnomos, as fadas, os doentes, os sílfidos, as salamandras, ondinas, elementais, lêmures, diabretes, contrutos artificiais e outros elementais. Então você observa que a arte aqui, ela deixa claro para nós de que esses seres que as pessoas adoravam como deuses, tá? Eles fazem parte nada mais, nada menos do que estes seres intermediários, que você pode chamar de djinns, de shedins,
de jinn, de deva, de elementais, tá? Você pode chamar o que você quiser para daimons, né? Daimones, né? Você pode chamar o que quiser para eles. Encantados, usando uma linguagem mais popular. E eu vou encerrar esse vídeo com o texto do... Claro que eu voltarei a esse texto em outro momento, mas o capítulo 9 desse livro, capítulo 9, olha aqui, ó. Capítulo 9, ó. Alienígenas, Djinns e os OVNIs. Capítulo 9 desse livro. Diz assim: os fenômenos de objetos não identificados observados no céu acompanham a raça humana desde o alvorecer da história. Embora a maioria dos investigadores modernos esteja mais interessado em procurar espaçonaves extraterrestres de outros sistemas solares, estelares, a resposta, pelo menos parte do mistério dos OVNIs, pode não ser tão fácil quanto parece. O falecido Dr. J. Allen Hynek, considerado a maior autoridade mundial no tema OVNI, afirmou certa vez. O que ele afirmou? Eu ficarei decepcionado se todos os OVNIs forem espaçonaves de seres de outros planetas. Creio que a explicação para a soma total das experiências com OVNIs seja mais exótica. Quer dizer, ele está colocando em dúvida de que esses OVNIs venham de outros sistemas estelares, de outras galáxias, de outros universos. Ainda que essa possibilidade possa existir, gente. Eu não estou negando a possibilidade. Estou dizendo que cientistas sérios, pesquisadores sérios, são capazes de dizer que ele acharia muito estranho. O Dr. Hynek falava de visitantes originários não de outro planeta ou galáxia, mas de uma realidade paralela. Uma realidade paralela pode ser interpretada como outra dimensão, e para nós isso lembra o lar dos djinns. Isso não significa que nenhum relato de OVNI tenha origem extraterrestre, mas precisamos levar em conta que determinada percentagem desses contatos talvez seja manifestações dos djinns. A experiência do fenômeno OVNI é muito inclusiva em seu material, e somos da opinião de que alguns avistamentos e contatos imediatos são mais fantasmagóricos que sólidos e físicos. Preste atenção nisso aí. Muitos dos discos voadores descritos por testemunhas consistem em discos de luz que mudam de forma e possuem habilidade para aparecer e desaparecer. Relatos de OVNIs, assim, parecem ser de uma natureza sobrenatural e costumam ser ignorados pelos investigadores porque não se enquadram na teoria de espaçonave extraterrestre. Tá? Há vários casos de contatos imediatos com algum tipo de criatura inteligente que se identifica como extraterrestre. Extraterrestre, angélica ou até o próprio diabo. Juntamente nessas experiências é que suspeitamos da presença de um ser interdimensional tentando esconder sua verdadeira identidade. Estudiosos islâmicos descrevem os djinns como objetos brilhantes que podem mudar de forma e às vezes assumem a forma física. Temos muitos casos de OVNIs em nossos arquivos que descrevem encontros assim. Por anos receberam um rótulo de alta estranheza. No entanto, quando a ideia dos djinns entra em equação, esses casos bizarros fazem mais sentido. Eu nem vou ler tudo isso aqui, amigo. Mas você já tem uma ideia do que espera por você no próximo vídeo. Né? Gente,
A maioria de essas espaçonavezinhas que caem em algum lugar por aí, que o exército corre para recolher, que geralmente quem vem buscar é o pessoal dos Estados Unidos, né, os americanos, donos do mundo, aí eles vêm, pegam e levam esses objetos. Por que será? Para estudarem? Ou porque eles estão preocupados em, de repente, que as pessoas olhando descubram que se trata de alguma coisa fabricada na Terra? As outras coisas que são vistas em muitas filmagens, como, né, bolas de luz que vagueiam de um lado para o outro, diminuem, aumentam, crescem, esses OVNIs aí, você vê que pouca importância tem para eles. Eles não correm atrás disso. E por trás de tudo isso pode ter uma classe de seres chamado intermediários, que eu vou usar esse nome. Os seres intermediários, sejam da raça dos Jins, sejam da raça dos Daimons, sejam da raça dos Shedin, sejam da raça dos Devas, seja da raça dos Elementais, e muitas outras que podem existir que a gente nem sequer tem conhecimento. Eu posso garantir a vocês uma coisa: esses seres estão fortemente influenciando tudo o que acontece no nosso planeta, até porque eles são mais donos do planeta do que nós. Eles chegaram aqui muito antes de nós. E talvez esteja aí a razão de tantas histórias de seres viajando de lá para cá, que os homens primordiais contavam, que a cultura como a Suméria contou, dos Anunas, dos Elohims da Bíblia e dos arcontes dos gnósticos. Nós estamos apenas começando uma jornada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para frente. Até o próximo vídeo.